para Paulo, a fé não era só de palavras, ela era prática. Para Paulo, falar de amor e praticar o amor são duas coisas distintas. E a fé, segundo Paulo, que é passada para os irmãos, ela só é eficaz quando existe prática. Caso contrário, será nulo muito de nossas palavras. Essa carta, amados, Paulo escreve da prisão. Não se sabe ao certo se Paulo escreveu essa carta ainda na sua primeira prisão ou logo depois, mas certo é que ele escreve essa carta da prisão. Todos sabem que Paulo estava prisioneiro por amor do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, irmãos, ainda prisioneiro, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, que nós não entraremos, Paulo chega a declarar à igreja de Filipos que toda a guarda pretoriana já havia aceitado a Jesus Cristo como Salvador, por causa das suas algemas, por causa das suas prisões, ele pregou o Evangelho para todo mundo. Ainda preso, a boca de Paulo não estava presa. Ainda preso, a vontade de anunciar a Cristo era muito forte. E os irmãos vão entender nessa carta a Filemon, uma carta pessoal, não é uma carta dirigida a uma igreja como foi a 1 Coríntios, 2 Coríntios, como foi a Roma, a igreja em Roma, como foi a igreja na Galácia, como foi a igreja em Éfeso, como foi a igreja em Filipos. Tampouco é uma carta pastoral, como foi dirigida a Timóteo, na sua primeira e segunda carta a Timóteo ou a Tito. É uma carta diferenciada. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, mas a carta de Paulo a Filemon é uma carta de um cunho pessoal muito forte, de uma revelação muito forte. É bom lembrar, amados, que quando Paulo escreve essa carta, ele já estava velho. É o que ele vai dizer na própria carta. Eu já estou velho. Ele já estava aqui, avançado de idade. E este Filemon tinha um grupo de irmãos que se reuniam na sua casa, e estes irmãos cultuavam a Deus, e Filemon era cooperador do Evangelho, trabalhava naquela casa. Queridos, naquela época quando a igreja nasce, a igreja não tinha condições de ter templos, porque existe hoje um grupo nas redes sociais, no Facebook principalmente, falando que você não precisa ir à igreja, você não precisa adorar a Deus numa instituição de pedra, se você é o templo de Cristo. Por que ir a uma igreja? E eu respondi a esse grupo: ora, se você não pode adorar em uma instituição de pedra, lembre-se que a primeira igreja, as primeiras igrejas, reunião de igreja, eram feitas em casas, e casa era feita do que? De pedra. Ou seja, o fato de você estar aqui não significa que Deus está nessa parede. Nós sabemos disso. Você é templo do Espírito Santo, mas nós estamos aqui exercitando a koinonia, a comunhão, adorando a Deus juntamente com meus irmãos, aleluia. E essas paredes não podem impedir a adoração feita a Deus, a não ser que o seu coração esteja endurecido pelo pecado. Caso contrário, nada disso daqui pode impedir a sua adoração a Deus. Havia então um grupo de cristãos adorando a Deus numa casa, e Filemon era cooperador. Este Filemon foi ganho por Paulo em uma das suas pregações do Evangelho. Paulo ganhou Filemon para Jesus. Se os irmãos lerem toda a carta, vão ver que há uma dívida de gratidão de Filemon a Paulo. No entanto, o cenário se passa porque Filemon era chefe de escravos. Filemon tinha escravos debaixo do seu comando.
E um desses escravos chamava-se Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. E Onésimo fugiu da vida de Filemon. Talvez, por pressupostos internos do texto, parece que Onésimo, ele roubou alguma coisa de Filemon, ele furtou alguma coisa, ele prejudicou Filemon, e ele vai embora de lá. Quando Onésimo vai embora, possivelmente ele foi ganho por Paulo na sua prisão em Roma, e é isso que está retratado no texto, porque o apóstolo Paulo agora pega o escravo fugitivo. Preste atenção no trabalhar de Deus. Paulo ganha Filemon para Jesus. E agora o escravo de Filemon foge, vai para Roma. E quem ganha ele para Jesus? O apóstolo Paulo. Fala aí para o teu irmão, no reino de Deus não tem coincidência, meu amigo. No reino de Deus tem operação de Deus. Aleluia, irmãos. No reino de Deus tem operação de Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Paulo prega para Filemon, ele se converte. E agora o escravo de Filemon foge. E vai parar em Roma. E vai receber o evangelho de quem? Do apóstolo Paulo. Paulo prega para Onésimo. E o nome de Onésimo traduzido é útil. E quando Paulo pega Filemon, para lhe enviar a carta, Paulo emprega um trocadilho, usando esse nome. Paulo vai lá, prega o evangelho para Onésimo, ensina a escritura para Onésimo, e manda uma carta para Filemon dizendo: amado Filemon, eu estou te enviando uma carta, do meu punho, meu amigo. E Paulo é espetacular, irmãos. Paulo é espetacular. Eu sou fã do apóstolo Paulo, porque ele começa a narrativa dele elogiando Filemon. Filemon, você é um homem que só faz bondade para as pessoas. Você é um homem de um coração muito bom. Paulo estava entrando primeiro, massageando ali um pouco o coração de Filemon, dizendo: eu conheço você, Filemon, você é muito bom, você só faz bondade para as pessoas. Eu estou te escrevendo uma carta para te dizer algo, Filemon. Teu escravo Onésimo está comigo. Ele aceitou Jesus. E eu estou mandando um cooperador por nome Tíquico, que vai acompanhar Onésimo até você. E ele voltará para você. E Filemon, você não receberá mais ele como escravo. Receberá ele como irmão em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, você deu glória a Deus e aleluia, porque é bonito mesmo. Mas a complexidade é mais forte do que você imagina. Para Filemon receber Onésimo de volta, haviam barreiras a serem quebradas. Que barreira, pastor Aniel? A barreira cultural e a barreira social. Ora, irmãos, se Filemon volta e entra na vida, se Onésimo volta e entra na vida de Filemon, e não é mais escravo, e o que aconteceria com os outros escravos? Porque era legal, preste atenção nisso, a questão da escravidão de Roma era legal, e você não pode confundir, quando ler a escritura, a escravidão daqueles dias com a escravidão do Brasil, que tem conotações históricas diferentes. Naquela época, um homem que tivesse dinheiro podia ter escravos. E o escravo morava junto nas terras do seu senhor. Tinha família. Irmãos, não foi aquela vergonha que teve no Brasil, não. Aonde negros eram algemados como cães.
e comiam sobras de comida. Não pense na escravidão de Onésimo da mesma proporção da escravidão no Brasil, porque são interpretações culturais diferentes. O escravo aqui podia viver com o seu senhor, podia ter filhos lá com o seu senhor, e chegou-se ao ponto de ter senhores tão bons que o escravo não queria ir embora. Várias vezes, quando o senhor dizia assim: pode ir embora com a tua família, o escravo falava assim naquela época: como que eu vou embora? Eu amo você, você só me trata bem. É por isso que Paulo emprega a seguinte palavra: eu, Paulo, escravo do amor de Jesus Cristo. Quem é escravo do amor de Jesus? Aleluia, aleluia. Quem entendeu, deu glória a Deus. Aleluia. Se Jesus falar assim: vai embora, vai embora. Não, não quero ir. Era isso que Pedro entendeu quando Jesus falou para ele: Pedro, quer ir embora? Vai também. Pedro falou: para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, eu não vou embora. Quem gosta dessa escravidão maravilhosa? Sou escravo do amor dele, sou escravo deste amor maravilhoso. E Paulo, quando manda a carta a Filemão, existem barreiras sociais e culturais muito fortes a serem derrubadas, e dentre elas a questão da escravidão. Preste atenção que Paulo não manda uma carta querendo produzir uma anarquia social. Paulo poderia ter dito: Filemão, Onésimo não volta mais para você e acabou. Onésimo nunca mais vai ser o teu escravo. Não. Sabe o que Paulo faz? Pega Onésimo e diz: Onésimo, você aceitou Jesus? Você tem que voltar para a casa do teu Senhor. Você tem que voltar para lá, porque você fez alguma coisa de mal para ele, mas isso vai ser corrigido. Olha a ética de Paulo, olha a postura moral de Paulo, igreja. Hoje eu fico tão perplexo de ver pastores, porque hoje o crente sai de um lugar e vai para o outro, e nem se sabe mais do jeito que chegou. E quando chega, antigamente o pastor falava assim: volta lá e conserta com o teu pastor, depois você volta aqui. Paulo tinha ética, tinha moral. Falou: não, Senhor, você aceitou Jesus, mas vai voltar e vai se consertar com o seu Senhor. Depois de estar consertada a situação, você continua para onde você quiser. Paulo manda Onésimo de volta. Quando Onésimo está voltando, irmãos, a carta já havia chegado lá. Filemão está lendo essa carta. Filemão está com essa carta na mão e Onésimo a caminho. Paulo então diz: Filemão, Onésimo, que significa útil, te foi inútil, mas agora em Cristo ele é útil, tanto para você quanto para mim. Porque, Filemão, em Cristo todos somos servos de Deus. Aleluia, irmãos. Ei, a hierarquia que existe na igreja, a hierarquia administrativa, pastores, presbíteros, evangelistas, não pressupõe superioridade. Muito pelo contrário, apenas responsabilidades diferentes. Porque em Cristo Jesus todos somos iguais. Quem é servo aqui de Jesus? Ei, eu sou servo, você é servo. O único Senhor é o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu sou conservo teu, meu irmão. Nós somos servos. Nós estamos aqui como mordomo das coisas de Deus, para administrar os bens que nos foram dados,
mas temos que prestar responsabilidade um dia diante daquele que nos chamou, e cada um dará conta daquilo que foi entregue nas suas mãos por Deus. Ou seja, todos somos servos, ninguém é maior do que o outro aqui. O maior de todos é Jesus Cristo. Paulo manda Onésimo de volta, e Paulo diz algo profundo. Diga assim para o seu irmão: amor verdadeiro assume o risco. Oh, glória a Deus. Amor verdadeiro assume risco, assume compromisso. Esse negócio de falar, eu amo, mas não põe a mão. Eu amo, mas não tem atitude. Casamento acaba assim. Casamento não vive só de I love you para lá e love you para cá. Se não tiver atitude desse amor na vida conjugal, vai acabar. Ah, pastor, mas a boca fala o que o coração está cheio. Nem sempre. Jesus advertiu sobre isso, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu tenho visto muitas vezes nas redes sociais, as meninas colocam lá amor, e o menino coloca mo também, tudo é mo daqui, mo da lá. Daqui a pouco acabou. A palavra amor está banalizada. A palavra amor está banalizada, e ela está equiparada à paixão. A paixão é algo forte, momentâneo, mas não tem sustentabilidade. O amor permanece, igreja. O amor verdadeiro permanece. Então o apóstolo Paulo vai ensinar algo aqui lindo. Sabe o que ele diz, Filemão? Eu tenho mais uma coisa para te dizer na carta. Se Onésimo está te devendo, eu vou pagar a dívida dele. Aleluia. O que ele te defraudou, põe na minha conta. Se você acha que é pesado, põe na minha conta, que eu pago. Só que eu te digo mais, lembre-se que você tem uma dívida comigo também. O apóstolo Paulo é espetacular. Lembre-se que você tem uma dívida comigo também. Mas se tiver alguma coisa que você quiser cobrar, põe na conta, que eu vou pagar. Paulo está ensinando aqui o cristianismo que corre risco e põe a mão na massa por amor do próximo. É este cristianismo que a igreja está se afastando dela. O amor que vai sofrer até prejuízo. Mas assim como Cristo olhou para a humanidade cheia de pecado, e na cruz ele estava dizendo assim: Pai, põe na minha conta. Eu estou pagando todos os pecados da humanidade. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Põe na minha conta. Põe na minha conta que eu vou pagar. Hoje tem cristão agiota dentro das igrejas, extorquindo o irmão. E saiba que é pecado você ter bens e não ajudar o próximo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você tem bens e não ajuda, você está pecando. Paulo diz: qual é o irmão que vendo o outro passando necessidade e não vai lhe estender as mãos? Do que é a nossa vida, amados? Senão como a erva que vai passar, você não vai levar para a sepultura. Eu repito, suas casas ficarão aqui, seus prédios ficarão aqui, a conta bancária vai ficar aqui. Exercite amor, igreja. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Igreja, nunca me esquecerei, no Parque do Estado, pastor Paulo me colocara lá para dirigir a congregação durante um ano. E uma experiência que me marcou naquela igrejinha pequena foi de um moço chamado Saulo. Ele era o meu tocador da igreja, eu precisava dele. Mas ele trabalhava até 5 da tarde e tinha que pegar uma bicicleta e ir para o culto depois. E um dia ele falou para mim: pastor, eu não estou aguentando mais vir tocar, não dá tempo, pastor. Não dá tempo, e quando chover não dá para chegar. Eu preciso de um carro. Eu moro muito longe, eu sei que é corrido. E um rapaz chamado Roberto aceitou Jesus num domingo. Esse rapaz entregou a vida para Jesus. E chegou no outro domingo e disse assim: pastor Daniel, preciso conversar com o senhor. Eu falei: pode falar. Está aqui a chave do meu carro e o documento, estou pondo na sua mão. O senhor faz o que quiser com essa chave, com esse carro agora. Na hora o Espírito Santo: Saulo. Glória a Deus. Não é teu não, bonitão. É do Saulo. Glória a Deus. Falei: meu Deus do céu. Chamei o Saulo e falei: Saulo, vem aqui. Você crê em milagre, filho? Aleluia. Acredito, pastor. Então você não vai vir na igreja mais de bicicleta mais não. Por quê? Está aqui a chave e o documento do carro, você está ganhando agora aqui no culto. Esse rapaz chorava na porta da igreja, tremendo, e falava: eu não acredito nisso. Cristianismo prático. Aleluia. Cristianismo verdadeiro. Oh, meu Deus. Esse Roberto tinha 3 carros. E ele disse: o que eu vou ficar fazendo com 3 carros? E o tocador precisa vir na igreja tocar para alegrar os irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vivemos um sistema capitalista frio, duro, terrível, egoísta. Dinheiro pelo dinheiro, ganância pela ganância. Um passa em cima do outro por amor ao dinheiro. Mas Jesus Cristo não ensinou assim. Se mata por dinheiro nesse mundo de hoje. Acabam-se com pessoas por dinheiro. Mas Jesus, na ilustração de Paulo, está mostrando o amor prático. Paulo está dizendo: Filemão, põe na minha conta que eu vou pagar. Aleluia. Aleluia. Eita glória, hein? Eita glória. Oh, glória a Deus. Tem coisas lindas acontecendo em nosso meio. Aleluia. Tânia, você não gosta de falar isso, nem você não toca um trombeta, né, filha? Mas eu já vi essa mulher dispor de carro para ajudar pessoas na igreja. Aleluia. Que o Senhor te retribua a sua vida. Aleluia. Tem coisas lindas acontecendo hoje, porque o cristianismo verdadeiro, ele põe a mão na massa, ele é prático. Eu estava falando com a chefe da Secretaria de Ação Social essa semana, e ela pertence a uma denominação, e ela me disse: por que você quer ajudar os jovens? Qual que é a sua intenção? Eu falei: minha senhora, minha intenção não é dinheiro. Muita gente viria aqui na Secretaria de Ação Social atrás de verba. Eu não estou atrás de verba. Eu estou atrás de curso para que meninos aprendam uma profissão e vão trabalhar. E outra coisa, minha senhora, cristianismo é prático, é ação. Ela na hora passou os documentos, está aqui. Vamos sair desse mundo que o diabo colocou, de se possível até arrancar do irmão. Não! Sejamos imitadores de Cristo e de Paulo, como ele disse, para que o nome de Jesus seja glorificado na igreja. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.
Glória a Deus, irmãos. E Deus, pelo Espírito, está fazendo isso esses dias ainda na igreja. Eu sou testemunha disso. E eu sei que há pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. A carta chega, Onésimo está lendo aquilo, e Paulo dá uma cutucadinha. Ó, você está me devendo a tua vida. Você me deve a tua vida, Filemão. É melhor você aceitar. Onésimo volta. Não como escravo. Recebido como irmão em Cristo Jesus. Paulo está batendo com luvas de pelica no sistema. Está batendo de uma maneira bonita. Paulo não está com um banner. Paulo não está como os black blocs, andando fazendo manifestações por aí, não. Paulo está mostrando que o cristianismo é forte quando ele é prático de verdade na vida das pessoas. Sabe o que me dói? É que os orfanatos do Brasil, os lares de velhice no Brasil, inclusive o lar de velhice Guaçuano, orfanatos e albergues, não são conduzidos pelos evangélicos. Ah, meu Deus. A minha visão mudou naquela foto que eu mostrei para os irmãos, porque Deus falou comigo: filho, vocês estão muito preocupados em fazer templos magníficos. E esses templos são para engrandecer a vaidade humana. Cadê a preocupação com as crianças? Cadê a preocupação com os velhinhos? A igreja de Jesus tem que se voltar para essa realidade, aleluia, do amor prático verdadeiro. E eu não falo isso aqui com hipocrisia, e nem quero mostrar o que a mão direita faz à esquerda. Mas um dos primeiros atos, quando eu assumi essa igreja aqui, para quem não sabe, a diretoria sabe disso. A Casa Alexandre Guzmán de Mogi Guaçu, que hoje, infelizmente, passa por um estado terrível, estava com uma dívida no INSS terrível e ia fechar. E eu fui até a Casa Alexandre Guzmán, entrei lá e perguntei para o doutor Henrique, que é chefe do cartório da cidade, quanto que é a dívida da casa. Ele falou: olha, pastor, a dívida é tanto, é uma dívida cara, é quase 11 mil reais. E eu falei: me dá a dívida que eu vou pagar. Não vai fechar esse ano essa casa das crianças. Nós fomos lá, pagamos a dívida. Olha o que Deus faz. Passados alguns meses, nós compramos a ICPB do Jardim São José. Precisava de averbação na prefeitura e no cartório. Nenhum imóvel lá tinha averbação ainda. E alguém me disse assim na prefeitura: você não vai conseguir averbar isso daí nunca. Quando eu desci no cartório, chegamos lá, quem era o chefe do cartório? O que era presidente da Casa das Crianças. Quando ele me viu, ele disse: pastor Daniel, como eu não vou te atender? Como eu não vou fazer isso? Está averbado, dá o documento aqui. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Xarabassude que marabacai. Shepanakassura bacai. Glória a Deus. Ricos e abençoados da igreja, se vocês derem, o Senhor dará mais. O Senhor está enchendo o seu celeiro para você distribuir no reino dele, para que vidas sejam abençoadas. Quando você retém, você fica com a mão assim, e com a mão assim você não pega nada. Quando você abre a mão, faz assim, e você recebe bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. O cristianismo precisa ser prático. Estamos distantes da realidade daquilo que Cristo ensinou. E Paulo está ensinando aqui nessa epístola o amor verdadeiro, o amor que se entrega para fazer alguma coisa. E quando Filemão recebe aquela carta,
e Onésimo volta, Onésimo agora seria útil ao reino de Deus. Todos vocês que estão aqui, vocês são úteis no reino de Jesus Cristo. Ei, se o diabo usou alguém para te falar que você não vale nada, que você não tem dom, que você não prega, que você não canta, que você não toca, para que você serve? Então, feche a boca do diabo hoje em nome de Jesus, dizendo: eu sou útil no reino de Deus, sim. Eu sou útil a Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. E quando eu penso em utilidade, nem sempre aquilo que é útil é usado 24 horas. Aquilo que é útil, se você tem lá uma caixa de ferramentas de utilidade, você está andando com ela na cintura aí? Você está andando com ela dentro da sua bolsa aí? Não. Que horas que você vai abrir ela? Quando for preciso. Por isso, utilidade. Deus vai te usar na hora certa. Glória a Deus. Ele vai abrir lá no céu. Deixa eu ver aqui. Hoje eu quero usar o Paulo Henrique. Vai me ser muito útil agora. Todos são úteis no reino de Deus. Glória a Deus, irmãos. Fala para o teu irmão: irmão, eu preciso de você. Aleluia. Glória a Deus. Chanto, né, que a faixa. Aleluia. É uma advertência para nós hoje. As portas da graça vão se fechar. Faleceu a nossa irmã Maria Rodrigues. Faleceu ontem. Fizemos o sepultamento hoje da nossa irmã Cida e da nossa irmã Edna. E lá no culto fúnebre eu dizia para elas: filha, essas lágrimas que estão saindo dos seus olhos, disse para Edna, não são lágrimas de remorso. São lágrimas de uma menina que cuidou da mãe em vida. Só tem a dor da separação, mas não tem remorso. Porque amor se faz em vida. Amém, irmãos? Depois que morreu não adianta flor. Depois que morreu não adianta querer falar que amava. Não adianta, amor se faz em vida. Vamos receber essa carta de Paulo hoje como lição prática para a nossa vida. E guardar no nosso coração. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Terminando. Isso é forte que eu vou falar, hein? Isso é forte que eu vou falar. Se alguém te deve alguma coisa, perdoe em Cristo Jesus. Deus vai te dar o dobro se você perdoar. Perdoe. Eu vi um irmão cobrando o outro há um tempo atrás. Cobrando terrivelmente. E a pessoa que estava sendo cobrada estava numa situação difícil. Há casos excepcionais. Existe os caloteiros, que é só o sangue do cordeiro. Mas há casos em que deve se abrir realmente a liberação do perdão. Aliás, dentro da Tzedakah judaica, eles não separam isso. O perdão tem que ser absoluto e acabou. Nós separamos isso. Mas eu vi um caso que me lembrou a parábola de Jesus. Jesus retrata uma parábola de um homem que devia tanto dinheiro ao seu senhor. E o homem chegou nele, pegou ele e falou: paga! Paga agora o que você me deve. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho com que pagar. Eu não tenho recurso. Paga agora! Paga agora! Espremendo a vida do rapaz. Só que este homem
havia sido perdoado de um outro débito com outro senhor. Quando o outro senhor ficou sabendo que o outro estava cobrando o outro, chamou ele e falou: eu te cobrei você, eu te perdoei por uma dívida maior, e você está cobrando o outro por uma dívida menor. Quem muito ama, muito será perdoado. Deus te perdoou de coisas terríveis. Libera perdão no seu coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Libera perdão. Se houver alguém entre nós passando necessidade, passando dificuldade, e você tem, escute, você não tem para ostentar, você tem para dar, porque Deus encheu o teu celeiro e a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre você. Paulo termina essa carta, e eu gostaria de ler junto com todos. Vamos colocar de pé para ler junto. Glória a Deus. Versículo 21. Olha que coisa tremenda. Versículo 21. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Olha o versículo 21. Eu te escrevi confiado na tua obediência. Paulo não estava escrevendo para desobediente. Eu escrevi confiando que você é obediente, sabendo que farás mais do que digo. Glória a Deus, igreja. 22, juntamente prepara para mim pousada, porque espero pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Paulo está dizendo: ajeita um lugar para mim, que logo eu vou chegar aí. Embora não chegou, Paulo foi decapitado. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Aleluia, igreja. Show do apóstolo Paulo de amor. Show de Paulo de misericórdia. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que, a instituição está deixando as pessoas frias. Irmãos, é triste o que está acontecendo nos últimos dias. Meu Deus. Aleluia. Tem missionários, escute o que o pastor vai dizer, que vão passar, sabe que Natal missionário, vão passar alguns missionários? Com nada. Nada. E o que eu estou falando para vocês aqui é de mais absoluta certeza e verdade. Com nada. Mas a nossa igreja, sabe por que essa igreja aqui é abençoada? Porque nós sempre fizemos a diferença em missões e na prática do amor. E faremos de novo, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado hoje e sempre na vida dos irmãos. Eu quero orar por você, por sua família, por sua casa. Estenda as mãos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, aprendemos aqui o que é cristianismo, Deus, de um amor prático, que vai para a ação, meu Deus, que não fica na parede, que não fica escondido no quarto, de um amor que vai para cima para ajudar, Pai, de um amor quente, de um amor humano também, Pai. E eu sei que esta igreja aqui é uma igreja que tem isso, meu Deus. Eu tenho certeza do que falo, Pai. Por isso oro sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Igreja, o meu Deus, segundo as suas grandes riquezas, vos há de recompensar em tudo, em Cristo Jesus. Recebam a bênção de Deus na vida de vocês.
para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meus amados. Nós vamos entrar agora na semana de festas. Semana de festas. E nós temos solicitado aos irmãos ajuda para suprirmos a necessidade de pessoas que não estão na igreja, estão fora. Precisarão de alimento, precisarão de ajuda. Meu amigo, libera o teu coração para ajudar pessoas que, embora você vai sair anônimo aqui na terra, no céu não passa em branco. Deus sabe das suas atitudes, aleluia. Eu não estou pregando aqui a salvação pelas obras, a salvação é pela graça. Mas quem é salvo em Jesus Cristo, pratica boas obras. E eu tenho certeza que essa igreja é madura nisso. Vamos partir para o cristianismo prático. E eu tenho certeza, irmãos, essa igreja não vai caber de gente. Aleluia. Com o cristianismo prático sobre a vida de todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce e rica consolação do Espírito Santo esteja agora sobre todos. E todos digam amém. Não sai sem dar um abraço do seu irmão. A paz do Senhor para ele, aleluia, em nome de Jesus.